Bom dia, geração do avivamento. Um dia abençoado, um dia sobrenatural, um dia profético para todos vocês, amém? Glória a Jesus, shalom, shalom para todos vocês, aleluia. Madrugada poderosa, fervorosa. Hoje eu tô tomando chimarrãozinho. Glória a Jesus, vocês aceitam um chimarrão? Quem toma chimarrão aí, gente? Shalom, shalom para todos vocês, amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mais um dia vencido, mais um dia amanhecido na presença do Senhor. Aleluia. Shalom, shalom para todos vocês. Aleluia. Shalom, pastora Kátia, shalom, Joveline, shalom, Carmen, shalom, Regiane, shalom, 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 shalom para todos vocês que estão chegando. Amém? Glória a Deus. Madrugada foi manto. Glória a Jesus. Vocês estão bem? Vocês estão animados? Glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Começamos muito bem o mês de agosto. Amanhã é aniversário do apóstolo. Amanhã é aniversário dele, do meu varão valoroso. Amanhã ele completa mais um aninho de vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que o Fred falou? Apóstolo, agora mudou o rosto. Antes estava com o rosto de gripe. Tava mesmo, Fred. Eu tava ruim. Gente, eu peguei uma gripe que eu nunca peguei em toda a minha vida. Pensa numa gripe trágica. Uma gripe forte. Pensa numa gripe ruim. Tô melhorando agora. Acho que eu já vou voltar a orar madrugada agora. Próxima madrugada eu acho que eu já tô ótima pra orar. Tô tossindo um pouco ainda, mas a tosse não atrapalha a oração, não. Né? Gente, mas vou dar um conselho pra vocês. Se vocês forem viajar de um estado para outro, usa máscara, tá? Se vocês forem viajar de um lugar para outro, usa máscara. Essa gripe, ela tá se espalhando. E não foi só eu e o apóstolo que pegou a gripe assim, tá? Certo? Não foi. Teve mais gente, né, que tava conosco e pegou a gripe. E a gripe tem sido muito forte. Então, vocês vigiem, tá? Se for viajar, viaja de máscara. Viaja, né, com cuidado. Porque, olha, essa gripe, ela deixa você aí uma semana bem ruim. Amém? Gente, não é que eu mudei de cenário, eu tô no meu escritório. Eu tava fazendo a live lá na sala. Na sala não, na mesa da sala eu tava. Aí eu tenho hora que eu mudo um pouco, pra mudar um pouco, né? Mas eu tô aqui no escritório. Amém? Tô por aqui hoje. Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, certo? Vocês se cuidem com essa gripe, se cuidem com a saúde de vocês. Amém? É uma gripe bem forte que tá pegando aí. Eu tive a infelicidade de pegá-la, mas já estou curada em nome do Senhor Jesus dessa gripe. Aleluia, tô ótima já. Acho que já vou voltar a orar uma próxima madrugada. Tô boa já. Eu peguei e fiquei mais de uma semana ruim. É isso aí. E outra, você fica ruim, você não consegue comer. Você não tem vontade de fazer nada, tá? E, gente, eu não sou essa pessoa que não tem vontade de fazer nada. E eu fiquei assim, essa semana. Bem derrubada, tá? Bem derrubadinha. Mas a gente já tá melhorando. A gente já tá sarando. Eu já declaro que eu tô curada, sarada. Isaías 24, gente, abre aí comigo, amém? Isaías, capítulo 24.
Já abre comigo, amém? Chimarrãozinho, eu coloco hibisco no chimarrão. Vocês gostam de hibisco? Hibisco é aquela florzinha azedinha, vermelhinha, sabe? Hibisco. Fica muito bom. Muito, muito bom. Vocês gostaram, né, da live de ontem, que eu falei pra vocês sobre procrastinação, né? Então, vocês já começaram a se alinharem e a organizarem a vida, a rotina de vocês, amém? A gente tem que começar a focar no que é primordial. Se não focar no que é primordial, você não consegue executar, tá? Anis eu tenho também. Não sou muito fã de anis, mas eu tomo com anis também. Glória a Deus, aleluia. Então é sobre isso, né, gente? A gente, eu gostei. Glória a Jesus. Então, vocês já sabem, né? Quer trazer mais produtividade, certo? Quer melhorar o seu desempenho naquilo que você precisa fazer, você precisa começar a ter um filtro, né? Você precisa começar a ter um filtro. Filtro, né? Para focar no que realmente é importante. E, gente, a cada dia que passar, a gente vai ter mais distrações ainda, certo? A gente vai ter mais distrações ainda. Vamos orar para nós começarmos em nome do Senhor Jesus? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por esse dia. Quero te glorificar por cada vida, Senhor Deus, que está aqui conosco. Quero, Senhor Deus, te bendizer, Pai, e declarar, Senhor Deus, que tu és, Senhor Deus, o dono de todas as coisas. Amigo Espírito Santo, vem sobre nós como um vento impetuoso. Enche-nos, Espírito Santo, do teu amor. Enche-nos, Espírito Santo, da tua bondade. Enche-nos, Espírito Santo, da esperança eterna que só existe em Cristo Jesus. Senhor, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por mais uma madrugada, por mais um devocional, por mais uma vez nós estarmos aqui. Senhor Deus, que o Senhor venha nos sustentar todos os dias, de todas as maneiras possíveis. Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Abra comigo em Isaías, capítulo de número 24. Vamos hoje fazer o capítulo de Isaías 24. Aleluia. Glória a Deus. Depois de Isaías, gente, a gente entra em Jeremias. Quem gosta de Jeremias? Jeremias é conhecido porque ele é um profeta chorão, um profeta que chora, um profeta sensível, certo? Então vamos lá. Vamos começar a ler aqui, tá? Do verso 1 do Isaías 24 ao verso 6. Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta a sua superfície e dispersa seus habitantes, sacerdotes e povo, servos e senhores, servas e senhoras, e os que compram e os que vendem, e os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada, o Senhor falou. A terra lamenta a seca. Sim, o mundo definha e murcha, até mesmo os mais nobres da terra defiam. A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes. Grifa o verso 5, tá? A terra sofre por causa do pecado dos seus habitantes, pois transgridem as leis de Deus. Você já sabe o que é transgressão. Transgressão é pecar sabendo que é pecado. Violam seus decretos e quebram sua aliança eterna. Agora no 6. Por isso, a maldição consome a terra e seus habitantes pagam por seus pecados. São destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem, né? Então aqui, né, Deus, né, aqui Isaías está pronunciando que Deus está o quê? Esvaziando a terra, né? E está trazendo o quê? Um peso, certo? De destruição. E todos aqui estão sendo atingidos, até aqueles que têm mais dinheiro, que têm mais poder, estão sentindo o quê? Né? Por que isso está acontecendo? Porque o pecado desse povo, aumentou tanto, né?
A terra sofre por causa do pecado dos seus habitantes, pois transgridem as leis de Deus. Então, para acontecer esse tipo de caos, é porque o povo pecou demais. É porque o povo, deixou que a misericórdia de Deus venha a ser toda derramada, Então Deus sempre, antes de mandar qualquer tipo de juízo sobre alguém, sobre uma cidade, sobre uma circunstância, Deus primeiro, ele expande a sua misericórdia. Deus vai dando misericórdia, ele vai dando mais uma chance, ele vai dando outra chance. Só que chega uma hora que a misericórdia de Deus, ela, vamos se dizer assim, ela derrama por completo. E agora, aí chega o tempo o quê? O tempo da mão de Deus. Da mão de Deus sacudir um lugar, da mão de Deus sacudir uma pessoa, certo? O vinho novo seca e as videiras murcham. Os que festejam agora gemem. O som animado dos tamborins cessou e já não se ouve os gritos alegres de celebração. Os acordes melodiosos da harpa se calaram. Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto de amargo. A cidade se contorce em meio ao caos e todas as casas estão trancadas para que ninguém entre nas ruas. Multidões clamam por vinho. A alegria se transformou em tristeza. A celebração foi expulsa da terra. Agora no 12. A cidade foi deixada em ruínas e seus portões foram despedaçados, Então aqui está falando o quê? Que Isaías está trazendo o quê? Por causa dessa desolação da terra, o povo que celebrava não celebra mais. Os cantores que cantavam agora se calaram. Então toda a alegria, que regia uma cidade, que regia, os cidadãos dessa cidade, agora não rege mais, certo? Porque a cidade está em ruínas. E os portões da cidade, estão destruídos, certo? Então, o juízo de Deus, ele vem sobre a terra. O juízo de Deus, ele vem sobre uma circunstância. E é o que eu tenho falado todos os dias para vocês, Vamos trazer agora essa palavra aqui para o nosso tempo de agora, Não se preocupem, Deus, ele sempre está olhando para a terra, olhando para uma circunstância, olhando para um sistema, olhando para alguém que está te ferindo, olhando para cada área da sua vida. E eu quero que você não se preocupe, porque o nosso Deus, Ele é o justo juiz. E quando você descansa o seu coração no justo juiz, eu quero que você entenda, Deus, ele é justo, ele é justiça. Deus, ele tem a sua própria essência e a essência de Deus, ela é imutável, E tem pessoas às vezes que olham para Deus e falam assim, nossa, mas até quando eu vou ter que suportar isso? Parece que Deus não está me vendo. Deus está te vendo, só que Deus também, ele é misericórdia, ele é amor, ele é benignidade, ele é longanimidade, ele tem paciência, certo? Deus, ele é perfeito, então nada muda a essência de Deus. Só que para todas as coisas debaixo da terra existe um tempo. Existe um tempo de deserto, existe um tempo de colheita, existe um tempo de primavera, existe um tempo de juízo, existe um tempo para cada coisa debaixo dessa terra. Agora, nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender a estação que, às vezes, a sua casa está vivendo. Então, por exemplo, às vezes, você está vivendo algo espiritualmente maravilhoso, está crescendo, mas sua família começou a entrar num tempo, sua família que não busca Jesus, começou a entrar um tempo de muita peleja para sua família. Então, você tem que entender, a estação para você é de primavera, é de coisas novas. Mas a estação para sua família é de deserto. E esse deserto é extremamente necessário e você precisa ser um espectador do deserto, às vezes do seu parente. E entender que não é a mão de Deus, que não é um castigo de Deus, não, faz parte do processo para às vezes essa família crescer, para essa pessoa crescer. Certo? Então, eu quero que você entenda aqui comigo que da mesma forma que você está vendo Deus trazer juízo sobre esse povo, Deus também, ele traz processos, ele traz juízo, Deus, ele traz deserto. E muitas vezes a gente não consegue entender por que o meu marido está passando por isso, a minha esposa. Calma, é processo, deixa passar.
E entende que o seu estado, né, o seu status com Deus, às vezes é de primavera, mas de quem está do teu lado é de deserto. E você não é para ficar, às vezes, triste, mal, porque o outro não está vivendo o que você está vivendo. Nós precisamos entender que cada um tem uma estação. E, gente, tudo depende de um propósito, tudo depende de um processo, certo? Então, eu só tô onde eu tô porque eu passei por diversos processos. Muitos. Mas se eu não tivesse me submetido e passado por o processo, eu não estaria hoje aqui inteira para derramar sobre a vida de vocês, para levantar um exército de libertadores, para levantar pessoas. Eu me permiti ser passada numa prensa e no processo. Então, entenda que o processo do seu irmão não é o seu processo. A estação que alguém está vivendo não é a sua estação. Mas nós precisamos ter maturidade espiritual, falar assim, nossa, a estação que eu estou vivendo é essa. E a estação que o meu irmão está vivendo é aquela. A vida dele difere da minha, ou seja, a vida dessa pessoa é diferente da minha vida. E nós precisamos entender o processo de cada pessoa, de cada circunstância, de cada família, de cada... Você está entendendo? Às vezes a sua estação financeira é de crescimento e a do outro é de falência, mas a do outro precisa da falência para essa pessoa às vezes se levantar em Deus, às vezes para aquela família despertar e começar a buscar Jesus, certo? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus, a essência de Deus ela é imutável. Então Deus ele é soberano, ele é misericordioso, ele é o justo juiz, mas cada um vai estar vivendo um processo diferente, está vivendo numa estação diferente, certo? Todos nós estamos em busca de sermos melhor, buscarmos a Deus, termos mais do Espírito Santo, mas cada um está vivendo uma estação totalmente diferente uma da outra, tá? Então, às vezes a gente fala assim, eu queria estar vivendo igual o fulano, mas peraí, você quer passar pelo mesmo processo que o fulano passou? Às vezes você quer a vida do outro, mas você não quer se submeter ao processo que o outro. Então tem muita gente que não consegue alcançar algo porque Deus fala, tá, você quer isso, eu vou te dar. Mas você vai passar por esse processo, por aquele processo. E tem gente que quer chegar em lugares, mas não quer passar pelos processos, certo? Não quer passar pelos processos, não quer... Gente, e todo processo traz um teste. Todo processo difícil que você vai passar com Deus, Deus vai colocar um teste ou dois. Abraão passou pelo teste quando teve que levar Isaac para ser sacrificado. E você acha que você está isento de ser passado no teste? Então, eu quero trazer isso aqui para que vocês entendam que todo mundo está vivendo uma fase, todo mundo está vivendo um tipo de crescimento ou um tipo de deserto, ou um tipo de primavera. Todo mundo está vivendo algo em Deus. Então nós precisamos começar o quê? A focar no nosso jardim. E parar de comparar a nossa vida com a vida de outra pessoa, tá? Ou comparar a nossa estação com a estação de outra pessoa. Às vezes aquela pessoa está vivendo aquilo, mas às vezes ela acabou de sair de 10 anos de processo. E você só está no seu primeiro ano ainda, ok? Vamos continuar aqui. Assim é toda a terra. Estou no 13 agora. Sobrou apenas um remanescente, como as azeitonas que sobraram quando a árvore é sacudida, como as uvas que restam na videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste deem glória ao Senhor. Nas terras além do mar louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra, cânticos que glorificam o justo. Meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço. O engano ainda prevalece. Há traição por toda parte. Terror, armadilhas e laços esperam por vocês, habitantes da terra. Eu estou no 18 agora. Os que fogem apavorados cairão numa armadilha, e os que escaparem da armadilha serão pegos num laço. Destruição cai dos céus como chuva, os alicerces da terra estremecem, a terra se despedaçou, está totalmente destruída.
e é sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado e estremece como uma tenda na tempestade. Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa de sua rebelião é pesada demais. Naquele dia o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações na terra. Serão reunidos e presos, trancados na prisão e por fim castigados. Então o esplendor da lua minguará, o brilho do sol se apagará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião. Reinará com grande glória em Jerusalém, diante das autoridades do povo. Amém? E amanhã a gente continua no 25, certo? Então aqui tá tendo aqui tá tendo o quê? O caos continua, né? E mesmo assim você vê que tem um grupo ainda que louva a Deus, exultando a sua glória no meio das nações, certo? Então, no meio de todo esse caos, né? Eu acho bonito nessa parte que fala que lá no 16, ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra. Então, sempre, queridos, num tempo de caos, num tempo talvez que tudo está perdido, tem sempre um povo, sempre tem um remanescente, sempre tem um povo que está levantado, sempre tem um povo que está de pé, fiel ao Senhor, tá? Por mais que você fale assim, nossa, não tem ninguém buscando Deus, sempre tem. Sempre tem um povo que é escondido, sempre tem um povo que está guardado, sempre tem um povo que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem zelado, tá? É igual Elias disse, Senhor, só sobrou eu. Não, Elias, ainda tem 7.000. Então Deus mantinha, Deus guardava, tá? Deus sempre guardou um povo, Deus sempre guardou um remanescente, tá bom? Quero que você entenda isso. Então, é o que a gente vê aqui nessa palavra, né? Que no meio desse caos todo, e aí eu acho interessante essa parte que fala assim, meu coração, depois do 16, meu coração porém está pesado de angústia, chorem por mim, pois desfaleço, o engano ainda prevalece, há traição por toda parte, terror, armadilhas e laços esperam por vocês. E gente, eu vou trazer aqui para você, ontem eu estava refletindo sobre isso. Nós vivemos hoje numa bolha do sobrenatural. Quem concorda comigo? Você vive numa bolha. Você se isolou em Deus e você vive com uma esperança que o mundo não tem, com uma paz que o mundo não tem. Você vive numa perspectiva que o mundo não vive. E você vive bem. Só que, vira e mexe, a gente tem que sair às vezes desse sobrenatural e encarar algumas realidades que às vezes traz essa angústia para nós, traz essa aflição. E aí você vem às vezes pro natural um pouquinho, você fala, meu Deus, como é pesado viver nesse mundo. E aí parece que você tá vivendo em dois mundos. Você fala, meu Deus, por que eu não sinto isso todo o tempo? Mas de vez em quando a gente vem para essa realidade. A gente vem para essa realidade de ver o mundo, de ver a maldade das pessoas, de ver um tentando puxar o tapete do outro, de ver, eu olho assim pro meio cristão e aí eu vejo um pastor falando mal do outro e sabe? E parece que o mundo é uma mentira quando a gente sai do sobrenatural. E aí a gente vem para o mundo real. A gente fica nele em carne, espírito e alma. Você fala, meu Deus... Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É assim ou não é? Mas se você for ver, a gente está sendo o tempo inteiro, tá? Guardado. A gente está sendo o tempo todo, né? Guardado por um domo de fogo, aonde nós vivemos o quê? Dentro dessa perspectiva de estar em Deus. Então, agora... Eu quero que você agora imagine que as pessoas que não estão vivendo em Cristo, elas estão nessa angústia todo o tempo. Elas estão nesse ninho de cobras, nesse lugar cheio de traição, nesse lugar que se não dá para confiar às vezes nem em alguém da família. Então, não tem, gente, como sair da presença de Deus. Porque se você sair da presença de Deus, o que te aguarda lá fora... Além de um mundo cheio de ilusão, porque o diabo, ele vem iludir as pessoas. É um mundo cheio do quê? De maldade, de vingança, de soberba, certo?
E às vezes a gente fala, Deus, me esconde. Deus, me mantém aqui escondido. Porque quando você se depara com essa maldade, quando você às vezes tem que encarar alguma realidade de perto, e Deus te permite sair um pouco do sobrenatural, você fica assustado. Você fala, meu Deus, que mundo horrível. Exatamente, Marlécia, que mundo horrível. Porque por nós estarmos no Espírito Santo, nós estarmos em Cristo, nós estamos todo o tempo vendo as coisas diferente. Todo o tempo nós estamos vendo as coisas com uma ótica de fé. Todo o tempo nós estamos vendo as coisas com uma ótica de bênção, com uma ótica de que as coisas vão melhorar. Mas quem está vivendo nesse mundo, quem está nesse mundo, assusta. E, gente, talvez a gente não está conseguindo ver o mundo do jeito que ele tá, porque a gente já saiu de rodas, de lugares, não assiste mais coisas. Mas imagina se a gente estivesse entregue nesse mundo, certo? Então, você vive num mundo onde o Espírito Santo te governa. E isso te dá uma paz que excede todo o entendimento. Você vive num mundo onde você vê Deus em tudo. Mas as pessoas que não estão nessa paz, as pessoas que não vivem nesse lugar, elas estão todo tempo angustiadas, todo tempo com medo de serem traídas, com medo de serem caluniadas, estão toda hora desconfiadas das pessoas, porque não estão vivendo debaixo dessa segurança que só o Espírito Santo, só a presença de Deus pode nos dar, né? Então, eu tenho refletido isso esses dias, porque nós vivemos num mundo nosso paralelo. Nós vivemos no mundo nosso e eu falo pra você, é muito melhor viver nesse lugar. A gente tem nossas lutas? Tem. Só que são lutas espirituais, que a gente vai guerrear com oração, com jejum, certo? Mas por mais que você tenha um problema, uma demanda, existe um Deus poderoso que governa sobre esse seu mundo paralelo. Por que é um mundo paralelo ao demais mundo? Porque é onde você se isolou, você se tornou kadosh. Ou seja, você se isolou, você está na contramão do mundo, por isso que ele é paralelo. Porque ele é diferente do que as outras pessoas estão vivendo, certo? E aí você se isolou, você se tornou uma pessoa kadosh. Você está vivendo num lugar seu, com a sua perspectiva, que ela é gerada através do Espírito Santo. Então, nesse mundo, né, tudo tem jeito, o Espírito Santo vai trazer resposta, Deus te acalma, você está passando por um tempo difícil, mas existe uma esperança que brada em você todos os dias, falando, calma, vai dar tudo certo, calma, é só um deserto, já vai passar. E eu vou falar uma coisa para você, um dia de aflição na presença de Deus não se compara a um dia de caos no mundo. Porque no dia de aflição, mesmo você estando na presença de Deus, existe o Espírito Santo que fala, calma, vai passar, descansa seu coração. Mas no caos, lá no mundo, onde Satanás que governa, você não tem essa paz, você não tem essa tranquilidade, certo? Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Que é muito melhor você ficar na presença de Deus. Que por mais que você esteja passando por uma estação de um deserto, por mais que você esteja passando por um tempo de perseguição, por mais que você esteja passando por um tempo caótico, Jesus está no seu barco. E Ele vai te dar paz. Ele vai te dar o que você precisa, certo? Ele vai te dar o que você precisa naquele dia mau. Tá? Então, no dia mau, o diabo quer nos tirar do sério, mesmo que a gente está na presença de Deus. Mas existe o Espírito Santo ali falando, calma, vai dar tudo certo. Eu estou no controle de todas as coisas. Amém? Então, não troque esse lugar de refúgio. Não troque esse lugar de paz por nenhuma ilusão que o mundo possa oferecer para você. O diabo, ele é terrível. Você sabe o que é terrível? O diabo, ele nunca te dá algo para te beneficiar, ele só vai te dar algo para te prejudicar. E tudo que o diabo tentar te dar ou tentar te iludir, ele vai te tomar depois muito mais do que aquilo que ele te deu. Então, eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui,
Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: a essência de Deus é imutável. Ele é misericordioso, Ele é o justo juiz, Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele é bom, Ele é amoroso. Então, por mais que a circunstância hoje na sua vida seja difícil, não mude de rota, não mude de lugar, tá? Porque caminhar com Deus é construído por tijolos chamados de processos, de fases, de níveis. Então, nós temos que construir a nossa, vamos dizer, a nossa jornada com Deus com um tijolo chamado processo, com um tijolo chamado resiliência, com um tijolo chamado resistência, com um tijolo chamado perseverança, com um tijolo chamado fidelidade. E que tipo de fidelidade é essa que você diz que tem em Deus, se na primeira dificuldade você já quer largar da mão dele? Como que Deus vai confiar em você coisas maiores se você mesmo não consegue confiar na palavra de Deus? E o que eu quero dizer para você com isso é: não troque a paz que excede todo entendimento. Não troque aquilo que você tem conquistado na presença de Deus porque tá difícil, porque você tá numa estação de deserto, porque você não tá entendendo para que lado é para você ir. E sendo que, às vezes, o único problema é só um. É muitas vozes, é muita gente falando. Você tá deixando ser influenciado por muitas pessoas. E, na verdade, a nossa maior influência tem que ser o Espírito Santo. A nossa maior influência precisa ser o Espírito Santo. Amém? Então, queridos, não desanimem, tá? Continuem perseverando, continuem caminhando, continuem fazendo, continuem progredindo, continuem jejuando, continuem orando. Porque a nossa vida com Deus, ela é feita com esse tipo de combustível, tá? Que combustível? É jejum, é oração, é buscar nele, é estar nele, é adorar ele de todo o coração. Então nós precisamos voltar os nossos olhos todos os dias para o centro da vontade de Deus. Amém? Para o centro da vontade de Deus. E não desvia nenhum milímetro para a direita e nenhum milímetro para a esquerda. A porta, ela é estreita. Poucos vão passar por ela. Amém? Não perca o seu tempo com coisas inúteis, certo? Mas gaste a sua vida a uma vida de devoção. Gaste sua vida amando a sua família, amando a Deus de todo o seu coração. Gente, a Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que edifica e tudo que adora o nome de Deus, isso é lícito, certo? Então, se você for gastar o seu tempo, gaste ele com coisas que vão trazer fruto e bom resultado. Amém? Fruto e bom resultado. Fruto e um bom resultado. Fruto e um bom testemunho. Fruto e um bom testemunho. Ok? Nesses últimos dias na Terra, eu creio que nós estamos caminhando, né, para uma fase dessa era que nós estamos vivendo, que cada dia nós vamos ter mais distrações, cada dia vai haver mais dúvida. Vou dar um exemplo para você. Antigamente não havia tanto conteúdo na internet. Então era mais fácil escolher Deus do que nos dias atuais. Porque hoje, nos dias atuais, tem gente que carrega tanto conteúdo para defender a não existência de Deus, ou para defender um outro Deus, uma outra coisa, que se a pessoa não estiver debaixo de uma revelação, tá, do Espírito Santo, como ela vai saber por onde ir para servir esse Deus Todo-Poderoso, o Yahvé? Então, nós diferimos de outras religiões porque nós cremos no Deus que construiu todas as coisas, que fez todas as coisas. E sabemos que qualquer pseudo-deus que exista por aí é uma entidade, é uma farsa de Satanás para enganar o povo. Mas antigamente, vamos colocar 10 anos atrás, não se tinha tanta coisa na internet como hoje. Hoje existe o quê? Muita gente defendendo o outro lado das trevas. E muita gente boa, estudiosa, defendendo
o satanismo, defendendo o luciferianismo, defendendo uma filosofia, defendendo aquilo. E eles fazem isso muito bem, certo? E o que acontece? Tem muita gente que não sabe o caminho. Tem muita gente que não sabe por onde começar. Tá? Porque tá confuso. Tem muitas coisas que não sabe o que é a verdade. Então, agora, imagina essa era que a gente tá agora. Agora, imagina daqui 10 anos. Se nós chegarmos daqui 10 anos. Imagina daqui 5 anos, como que a tecnologia... Imagina que o celular que você tem hoje, daqui 2 anos, ele tá ultrapassado. Tá? Então, nós precisamos nos posicionar. Certo? Porque o outro lado, os filhos do diabo... Gente, a sua guerra não é contra outro pastor. Sua guerra não é contra o irmão. Sua guerra não é contra outra denominação. Se eles estão pregando Jesus, deixa eles lá. Nenhuma denominação é perfeita, nenhum pastor é perfeito. Sua guerra não é contra quem é do mesmo lado. Põe isso na tua cabeça. E se as pessoas entendessem isso, principalmente os grandes ministros de Deus, sua guerra não é quem está pregando do lado do mesmo time, do mesmo reino. A sua guerra não é. Se eles estão fazendo o trabalho, deixa lá. Sua guerra é contra esse povo que a gente chama de cavalo de Satanás, que tem hoje pegado, distorcido as coisas, tá? Para levar para o ocultismo, para levar para o engano, certo? Então, qual que é o nosso posicionamento? Nosso posicionamento é: eu preciso anunciar a verdade, eu preciso anunciar o reino de Deus, eu preciso começar a abrir uma live, eu preciso contar o meu testemunho, eu preciso produzir um conteúdo que chegue a mais pessoas. Porque eu tenho certeza absoluta que o seu testemunho vai tocar na vida de alguém, certo? Então, gente, põe uma coisa, eu queria que isso fosse cultura, né, do nosso meio. A nossa guerra não é quem confessa o nome de Jesus. A nossa guerra não é com outro pastor, com outra pastora, com uma denominação, com um movimento cristão. Não! A nossa guerra não é. A nossa guerra é contra Satanás. A nossa guerra é contra principado, potestade. A nossa guerra é contra os cavaleiros das trevas. A nossa guerra é contra isso. Certo? E como que a gente luta contra isso? Tendo um bom testemunho, pregando a verdade, anunciando o reino de Deus, ajudando aquele que está perto de você com aquilo que você sabe. Mas apóstolo, eu sei tão pouco. Pega o seu pouco. Deus fala que, né, o servo bom e fiel, né? A gente tem que honrar Deus o quê? No pouco. E às vezes você tem pouco conhecimento e daqui a pouco Deus te dá mais. Às vezes você tem pouco recurso, mas você honrou a Deus ali, daqui a pouco Ele te dá mais, certo? Então, queridos, a nossa guerra, ela é contra Satanás. Ela é contra o exército, né, das trevas. Então, nós precisamos o quê? Começar a ter mais entendimento sobre, vamos supor, nós precisamos começar a ter entendimento sobre nova era. Se vocês quiserem, eu vou começar a trazer para vocês aqui. Por que não pode o yoga? Por que o yoga é proibido? Né? Dentro da gente, se vocês quiserem, eu vou trazer esse tipo de coisa. Eu vou explicar para vocês o que é cada, né? Tem, como que fala? O que é muitas filosofias, o que são algumas religiões, para vocês entenderem. Por que a gente precisa saber? Porque, olha, por exemplo, às vezes você fala assim, ó, artes marciais abre legalidade para Satanás. Você vai lá e fala para a pessoa que faz artes marciais. Ok. Mas você precisa saber explicar o porquê. Abre. Por exemplo, artes marciais abre legalidade porque tem uma adoração ao mestre. Ao mestre daquela arte marcial. E existe uma adoração, uma veneração antes e após o exercício das artes marciais. Certo? Capoeira, existe os movimentos que abrem, né, portais, certo? Então, eu vou trazer para você, certo? Então, qual que é o problema? O problema não é você fazer arte marcial, é a veneração ao mestre que você tem.
É a adoração, tá? Ao mestre ali que você faz antes e depois. Então, é isso que vocês precisam trazer, tá? Capoeira também, ritmo musical. A capoeira também, queridos, a capoeira ela tem, como que fala? Como que eu vou trazer aqui pra vocês? Ela tem ancestralidade, certo? Afro, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o ritmo, isso, aquilo, o yoga, né? Os movimentos. Então, eu vou trazer para vocês bem arrumadinho, bem explicadinho, tá? Certo? Então, toda arte marcial, se faz uma veneração, se faz uma adoração, você tá pecando, você tá transgredindo, você tá adorando uma coisa que não é Deus, certo? Ok? Então, nós precisamos começar a ter mais o quê? Conhecimento. A gente precisa começar a ter mais o quê? Entendimento, tá? Gente, eu não tô falando que você não pode fazer. Você pode fazer lá o karatê, mas você não vai fazer o quê? A reverência. Você não vai fazer, você vai chegar lá no teu mestre, no teu, sei lá, no teu professor e falar, olha, eu por causa da minha religião, eu não posso fazer me curvar, eu não posso. Você tá entendendo? E o Espírito Santo vai te incomodar, certo? Mas, gente, tem sim, eu acredito que tem lutas que eu não conheço muito, né? Mas você tem coisas que você pode fazer, mas você tem que tomar muito cuidado com o quê? Com o tipo de veneração, com o tipo de adoração que é dado ali e você não tá vendo, certo? Ok? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, vamos lá. Quero trazer para vocês isso daí, o porquê que pode, o porquê que não pode, para você ter o quê? Para você ter conhecimento. Para quando você for explicar para alguém, olha, isso não pode. Por que não pode? Não pode por causa disso, por causa daquilo outro, por causa nananana, tá? Porque, gente, falar só, olha, você não pode fazer isso, é muito raso. Nós precisamos, e eu quero que o meu povo seja um povo que é estudioso, um povo que vai lá à raiz, que aprenda a pesquisar, que aprenda a entender a história por trás, certo? Então, gente, por exemplo, tem se falado muito de constelação familiar. Constelação familiar queridos, ocultismo, tá bom? Precisamos ir a fundo, estudar quem que fundou, como que está estruturado, como que funciona essa constelação, para a gente poder falar assim, ó, isso aqui é ocultismo, isso aqui, tá? Então nós precisamos o quê? Aprender sobre aquilo para poder explicar para alguém, para a gente não ser vago e vazio, tá? Então, por exemplo, é igual você falar, ó, se você fazer isso, você vai pro inferno. Eu acho que é muito vago. Fulano, vem aqui. Aqui na Bíblia tem uma passagem que diz que os bebedores, os maldizentes, os fornicadores, né, os sodomitas, eles não vão herdar o reino do céu. Você quer ver aqui na Bíblia? Por que vai pro inferno? Tá aqui, ó. Se não vai herdar o reino do céu, vai herdar o quê? O reino do inferno. Então nós precisamos saber nos defender. Nós precisamos saber aonde está na Bíblia. Nós precisamos saber o porquê que isso daqui é proibido e transgride as leis do Senhor, certo? Ok? Então nós precisamos começar o quê? A aprender a defender melhor o nosso evangelho, a palavra de Deus, aprender o porquê que isso não pode, ou porquê que aquilo não pode, porquê que isso aqui é misticismo, porquê que aquilo outro é misticismo, tá? Então amanhã eu vou tentar trazer para você pelo menos umas 3, 4 filosofias ou religiões que, né, tá fora da curva, tem o ocultismo no meio, vou tentar trazer para vocês, tá? Então a gente vai ler um pouquinho rápido o Isaías, eu explico rapidinho e a gente entra nisso, certo? Porque, gente, a sua luta, tá, não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra o reino de Deus. A sua luta não é com quem tá pregando o evangelho. A sua luta é contra Satanás e os demônios, tá? Certo? A sua luta é contra Satanás e os demônios. E eu quero que você se posicione hoje nesse lugar. De o quê? Defender muito bem o evangelho de Cristo. Saber fazer um plano de salvação. Saber explicar para uma pessoa por que Jesus veio.
certo? Então, se você não souber pelo menos o básico, como que você vai ministrar Jesus para alguém que precisa? Imagina que você está no hospital e tem alguém ali no leito de morte, só tem você para pregar o evangelho. Só tem você para pregar o evangelho. Você consegue explicar para essa pessoa a importância de Cristo, o porquê que Jesus veio, o porquê que essa pessoa precisa aceitar Jesus, certo? Você consegue explicar isso? Você consegue falar, olha, você precisa aceitar Jesus porque ele tomou as chaves do inferno quando ele ressuscitou. E o diabo já não tem mais domínio sobre a morte. Então você precisa aceitar ele como seu único e suficiente Salvador, certo? Falei para minha filha não fazer esses movimentos de yoga. Gente, amanhã talvez eu vou falar sobre o yoga para vocês, tá bom? Certo? Então, a gente precisa o quê? Começar a saber, a defender o básico, o arroz com feijão, certo? Tem gente que às vezes sabe tanto de uma parte do profético, mas às vezes não sabe pregar Jesus, não sabe falar para uma pessoa a importância que existe em aceitar Jesus e permanecer nele, ok? E o arroz com feijão é o mais fácil de aprender na palavra de Deus, certo? O arroz com feijão é o mais fácil para aprender sobre a palavra de Deus, certo? O arroz com feijão, que é aceitar Jesus, permanecer no caminho, ficar na presença, renunciar ao pecado. Então nós precisamos, tá? Todos os dias focar no que é importante, principalmente dentro do Evangelho de Cristo. Então a gente pode começar a evangelizar alguém com o nosso testemunho, a gente pode começar a evangelizar alguém contando o que Deus está fazendo, né, em alguma área da sua vida, tá? Então eu quero que vocês se dediquem de todo o coração de vocês a aprender a defender o reino de Deus, porque os filhos das trevas, eles estão muito bons para defender o diabo, para defender uma filosofia satânica, para defender uma filosofia luciferiana. E eles são tão bons nisso que eles enganam muito fácil quem não tem discernimento espiritual. Então, eu quero levantar uma geração que vai para a internet, que se levanta, que começa a fazer uma live, que começa a evangelizar, que começa a falar, não, eu vou fazer uma célula aqui na minha casa, minha família não está buscando Jesus, mas eu vou fazer um culto aqui, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, certo? Então, queridos, eu quero trazer isso para vocês, né? De vocês poderem o quê? Defender tão bem o evangelho para começar a consolidar o quê? As pessoas, amém? Consolidar as pessoas que estão conhecendo Jesus agora. Quantas pessoas que aceitaram Jesus e não permaneceram? Quantas pessoas aceitaram Jesus e não conseguiram continuar? Você sabe por que não conseguiu continuar? Porque só apresentaram Jesus. Não explicaram para essa pessoa do processo que vinha depois de aceitar Jesus. E o processo que vem depois de aceitar Jesus é: siga, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não está falando, você precisa desse requisito ou daquele para me seguir. Ele está falando, você me aceitou, siga-me, tome sua cruz. Você vai morrer todo dia. Então, aceitou Jesus? Agora vai morrer todo dia para a vontade da alma e da carne. Mas vai ter que começar a crescer na vontade do Espírito. E para isso vai ter que orar, vai ter que ler a Bíblia, vai ter que jejuar, vai ter que crescer no Espírito. Então, o maior problema das pessoas que não se consolidam na presença de Deus é essa. Você apresenta Jesus, você fala de Jesus, a pessoa aceita Jesus, mas não se explica a essa pessoa do processo. Não se faz um acompanhamento, certo? Então eu quero que você entenda isso. A alma de uma pessoa e a mente a alma, a mente e o corpo, tá? Quando ela aceita Jesus, é uma mente mundana, é um corpo mundano que está voltado ao mundo, às coisas desse mundo.
e é uma alma extremamente mundana. Nós temos que morrer para esses 3 compartimentos. Mente, os nossos pensamentos. E muitas vezes a gente chegou ali até Cristo com muito o quê? Com muita cauterização na mente, com muito bloqueio. Porque às vezes a gente o quê? O diabo às vezes faz uma pessoa aderir às mentiras, aderir um monte de sofisma, para essa pessoa não conseguir estar plenamente em Jesus. Então nós precisamos mortificar esses 3 compartimentos, mente, alma e o nosso corpo. E como que faz isso? É jejum, é oração, é continuar, é resistir, certo? Então por que tem gente que entra na presença, sai da presença? Eu acredito de todo o meu coração que quem entra na presença e sai da presença, na verdade nunca esteve plenamente. Porque quem está na presença de Jesus não sai. Quem entra realmente na presença de Deus e vive ali a sua, vamos dizer, vive o seu processo de entrega, de salvação, ele não sai, porque ele vai se consolidar, ele vai mergulhar, ele vai ter fome, certo? Porque uma pessoa que entra e sai, ela não tem uma verdade plena dentro dela, certo? E, gente, novo nascimento. Eu sei quando eu nasci de novo. E não foi quando eu disse da boca para fora que aceitava Jesus. Eu nasci de novo quando eu renunciei ao pecado. Eu nasci de novo quando eu tomei a minha cruz, as minhas buchas, os meus problemas, os meus pecados e falei, Jesus, eu preciso me livrar disso. É aí que você nasce de novo. Por quê? Você só nasce de novo quando você muda de comportamento, quando você muda de conduta, quando você renuncia o pecado e você começa a se alimentar de Deus. Você começa a se alimentar de Jesus todos os dias, certo? Então, eu quero trazer hoje um confronto para você. Não sai da presença de Deus. Fica cada dia mais forte. Renuncia o pecado, certo? E alimenta o seu espírito com toda a força do seu coração. Começa a aprender o arroz com feijão. Para de querer saber coisa complexa. Se você não sabe o básico, eu quero que você entenda. As coisas básicas do evangelho é o alicerce. As coisas básicas, por exemplo, o plano de salvação, para mim é o alicerce do evangelho. De tudo. Até antes do começo. Para mim, o começo está no plano de salvação. Então, para mim, como que eu preciso convencer esse povo de que Jesus é o Rei, Jesus é o Salvador? Então, eu apresentaria o plano de salvação. Eu apresentaria a história da criação, iria até o Evangelho e falaria, Jesus nunca foi um plano B, ele sempre esteve como cordeiro desde a fundação do mundo, tá? E a gente vê isso aonde? Quando Abraão vai levar Isaac para ser sacrificado, ali na última hora Deus fala, não faça isso, e provê o quê? O cordeiro, certo? Mostrando que Deus tinha um plano para resgatar a vida de Isaac. Sabe quem é Isaac? É eu e você. Isaac sou eu e você. O cordeiro ali representa o quê? O plano de Deus, a salvação de Deus, certo? Então a gente vê Jesus, certo? Sendo anunciado pelo Pai desde o início. Então Jesus, ele nunca foi um plano B, um plano C. Aí de repente Deus pediu, Jesus, vai lá e resolve tudo. Não. Deus antes vê que tinha dado ruim com a humanidade, com o pecado. Jesus já tinha se oferecido como cordeiro. Jesus já tinha se aceitado ir na missão. Eu não sei, né, se foi Deus que pediu. Eu creio que Deus pediu a Jesus que viesse pela humanidade. E Jesus aceitou essa missão. Jesus se ofereceu como cordeiro, certo? E aí eu quero que você aprenda esse arroz com feijão muito bem feito. Porque, queridos, o evangelismo se basa em anunciar Cristo, tá? Evangelizar, os grandes evangelistas, os sinais, os milagres acompanham eles. Mas você sabe o que um evangelista prega? Ele prega sobre salvação. Ele prega sobre deixar o pecado. Ele prega sobre ter uma vida renunciada. Os evangelistas, eles pregam o que a gente prega aqui todo dia.
ok? E não é fácil viver isso. Não é fácil. Não é fácil ter uma vida renunciada. Não é fácil ter uma vida kadosh. Porque o mundo está toda hora gritando e até a gente tirar essa influência do mundo, até a gente falar, não vou mais escutar essa voz. Amém? Então eu quero hoje trazer esse confronto para você e falar, olha, aprende o que você precisa aprender muito bem feito. Faz o primordial bem feito, que é anunciar Cristo. Saber por que isso é pecado, por que aquilo outro é pecado, por que a gente não pode fazer isso, tá? Exatamente, Josi, nós somos atacados todo o tempo, toda hora, né? Por que a gente é atacado todo o tempo? Porque Satanás sabe que você carrega o quê? O Espírito Santo. Satanás sabe que você está escoltado por um anjo. Então, o diabo, quando ele não consegue mais te atacar por dentro, e por dentro é mente, tá? Carne e alma. Emoções, dores no corpo, pensamentos. Quando você já está tão firme em Deus que o diabo já não consegue mais tocar você, ele faz o quê? Ele usa pessoas. Ele usa críticas externas. Ele usa pessoas que você realmente importa. Certo? Para tentar o quê? Mexer com o seu emocional, mexer com a sua mente, te derrubar, certo? Só que você não pode, né, olhar para a crítica, não pode olhar para a perseguição, porque senão você para. Você tem que olhar para onde todos os dias? Para o alvo. Toda vez que você estiver desanimado, olha para as pessoas que você tem anunciado Cristo, olha para a transformação das pessoas. Olha para aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas que você tem anunciado Jesus. Isso é suficiente para você continuar. O testemunho de uma pessoa é suficiente para você continuar. O testemunho de uma pessoa é suficiente para você continuar. E você não vai parar porque você tem meia dúzia de críticos. Você não vai parar porque alguém não concorda com você. Você não vai parar porque o diabo está usando alguém para te atacar. O seu alvo é Cristo. E nesse alvo está tendo transformação, fruto e bom testemunho. Então você continua. Continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Continua. É difícil para mim, é difícil para todo mundo, certo? Porque a nossa guerra não é contra a gente. A nossa guerra não é contra coisas naturais, mas sim contra coisas espirituais. Que só estaremos aptos para lutar se o nosso espírito estiver forte e em oração. Amém? Certo? Então a mensagem de hoje é essa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você venha ter um dia poderoso, um dia abençoado, ok? Continuem, queridos. Amanhã eu vou começar com vocês trazendo isso, tá? A gente vai estar falando aí dessas coisas. O que pode, o que não pode, tá? Vamos entrar aí nessa parte aí da nova era, certo? Que Deus abençoe vocês. Um dia muito abençoado. Amo vocês.